Um dia negro. Está apresentado o título de mais uma crónica e é com Justiça e Política que arrancamos este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nesta edição falamos do terremoto político que abala o país. Eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Não se pode dizer que alguém estivesse à espera ou preparado para de um dia para o outro ver António Costa apresentar a demissão. O seu artigo semanal no Expresso reflete justamente isso. Foi com estrondo que fomos percebendo os contornos de uma investigação que levou à detenção de 5 pessoas, 2 delas próximas do Primeiro-Ministro, o seu chefe de gabinete, Vítor Scária, e o empresário e consultor, amigo de António Costa, Diogo Lacerda Machado. Há suspeitas dos crimes de corrupção, prevaricação e tráfico de influências. Mas não foram estas suspeitas, nem o facto de João Galamba ter sido constituído arguido, que ditaram a demissão do Primeiro-Ministro. Tudo se prende, Miguel, com o último parágrafo da nota da PGR. É verdade, tudo se prende com isso. Mas vamos voltar atrás só um bocadinho, quando a Paula elencou aí os crimes que estão em causa, os suspeitos dos crimes, prevaricação, tráfico de influências e corrupção. Falta um habitual nestas coisas, evasão fiscal. E porquê que falta a evasão fiscal? Porque, tal como, segundo percebi, ainda o Ministério Público ainda não tem notícia de quaisquer contrapartidas dadas aos supostos corruptos, ou seja, o Ministério Público já tem uma narrativa que aponta para tráfico de influências e corrupção de alguns dos arguidos e dos detidos, mas ainda não encontrou contrapartidas. Não tendo encontrado contrapartidas, não pode acusá-los de evasão fiscal, porque não há dinheiro não declarado ao Estado. Portanto, esse é um indício de que o Ministério Público não tem nada em matéria de contrapartidas, e para haver corrupção não basta suspeitar-se que alguém foi corrompido, esse alguém que foi corrompido tem que ter tido um benefício. Falta isso. Nesta narrativa, falta isso por enquanto. Isso, na sua opinião, fragiliza de alguma maneira o processo? Para já o processo está incompleto, quer dizer, a narrativa do Ministério Público está incompleta, porque um ato de corrupção implica isso mesmo, que alguém receba alguma coisa, e tal como deduzimos daqui, a ausência de menção ao crime de evasão fiscal, como é sempre habitual, significa isso mesmo, que não há contrapartidas descobertas nesta história. Mas indo ao parágrafo assassino em relação a António Costa, logicamente, em função daquele parágrafo, ele só podia demitir-se. Aliás, ele demite-se, se olharmos para a fita do tempo, ele vai primeiro às 9h30 ao Palácio de Belém falar com o Presidente, volta ao seu gabinete e quando volta ao seu gabinete é confrontado com o comunicado do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, onde está o tal parágrafo. A Procuradora tinha acabado de sair de Belém, não é verdade? Exatamente, e aí ele é confrontado com aquele comunicado onde diz que vai ser alvo de um inquérito porque ter tido intervenção a fim de desbloquear procedimentos. Desbloquear procedimentos é uma coisa que não significa nada, rigorosamente, mas que posto num comunicado da Procuradoria-Geral da República e o qual faz menção a uma série de outros crimes eventualmente praticados pelos outros arguidos, pode significar pura e simplesmente tráfico de influências. Também podia significar que o Primeiro-Ministro, usando os seus poderes e até um dever de diligência que lhe cabe, tentou desbloquear situações que estavam administrativamente emperradas e que era urgente de desemperrar, e que foi o que ele fez. Havendo todas essas dúvidas, o Miguel partilha a opinião que já tem sido bastante veiculada de que a Procuradora devia dar mais esclarecimentos? Paulo, eu digo isso mesmo no meu texto. Eu acho que ela deve dar esclarecimentos, primeiro a António Costa, depois ao país e também ao Presidente da República. Quer dizer, não basta dizer isto e agora vamos ficar, não sei se 1 ano, 6 meses, 5 anos, 10 anos a saber o que é que querem dizer com esta frase e o que é que isto se traduz em matéria de inquérito criminal, o que é que vão apurar ou o que é que não vão apurar.
não é todos os dias que 3 procuradores derrubam um governo de maioria absoluta. É preciso dizer mais qualquer coisa do que suspeitamos que ele interveio para agilizar processos. Não, isso não chega, pelo amor de Deus, quer dizer, é preciso dizer, preto no branco, não. O que nós queremos dizer é que há indícios fortíssimos que o Primeiro-Ministro, saltando por cima da lei, atuando ilicitamente, dedicou-se a fazer tráfico de influências do qual terá colhido benefícios. Pronto, é isto que é preciso dizer. E a teoria de que dizer mais nesta altura, a teoria por parte dos magistrados, por exemplo, poderia comprometer a investigação, não tem cabimento para si? Não tem cabimento para mim. Quer dizer, as coisas são. A investigação, ao chegar a um ponto em que procede à detenção provisória de 5 pessoas, acusa, constitui como arguidos ministros, lança esta suspeita que leva à demissão do Primeiro-Ministro, a investigação já deve ter em seu poder suficientes indícios para se sentir sólida o suficiente para dizer aos portugueses mais qualquer coisa do que esta ambiguidade constante do seu comunicado. Se a investigação ainda está a palpar terreno e se fez tudo isto, e se fez todas estas buscas para ir buscar provas, então alguma coisa de muito mal se está a passar com a investigação. Voltemos à decisão do Primeiro-Ministro. A gravidade dos factos, a investigação, com as detenções por se verificar, segundo a nota da PGR, perigo de fuga. Os protagonistas envolvidos, que mantêm esta relação de proximidade e confiança com o Primeiro-Ministro, já não seriam razão suficiente para a admissão de António Costa? As razões para a admissão de António Costa, a meu ver, não são do foro judicial, mas do foro político, e ele disse-o claramente na sua declaração, quer dizer, quando um Primeiro-Ministro é posto em causa publicamente a sua atuação, do ponto de vista criminal, ele não tem condições políticas para se manter em funções. Quer dizer, seria de todo impensável que um Primeiro-Ministro que é desta forma subliminarmente acusado de ter tido uma atuação à margem da lei, pudesse ficar em banho-maria a dirigir os destinos do país à espera que o inquérito prosseguisse, que ele fizesse a sua defesa e que se chegasse a uma conclusão. Quer dizer, por um lado tínhamos António Costa a dirigir o país e por outro lado tínhamos o arguido António Costa a dirigir a sua defesa num processo de crime. Seria absolutamente insustentável. Quer dizer, não é possível. Nunca teria havido precedentes disso. António Costa não é Netanyahu, nem é Donald Trump para estar nos 2 papéis simultaneamente, no papel de arguido e no papel de presidente ou de primeiro-ministro. A minha pergunta prende sobretudo com isto: se não houvesse aquele parágrafo final, ainda assim o Miguel acha que havia condições para António Costa permanecer em funções? Era difícil porque de facto a atuação do Ministério Público atingiu o círculo íntimo de António Costa, não todo ele, mas sobretudo o seu chefe de gabinete, o seu amigo pessoal e padrinho de casamento, o homem a quem ele confiou negociações importantes do ponto de vista dos interesses empresariais do Estado, e o Ministro das Infraestruturas, que, como sabemos, ele quis manter em funções mesmo contra a vontade do Presidente da República. Portanto, era difícil que António Costa, com tanta gente do seu círculo próximo debaixo de fogo, se pudesse manter em funções. O tempo vai tratar de trazer os esclarecimentos, dizemos nós, não é? Que ainda não conseguimos vislumbrar. E das duas, uma, como escreve o Miguel esta semana, ou existe um impensável cancro a germinar entre pessoas do círculo íntimo do poder e do Primeiro-Ministro, ou vários magistrados, confundindo diligências com indícios de crime de corrupção, acabaram por tomar decisões que levaram ao derrubo de um governo e de um Primeiro-Ministro. Qualquer das conclusões a que cheguemos vai acabar por ter implicações e consequências importantes no futuro. Qualquer das verdades, quando se vier a apurar, é absolutamente sinistra. Ou se consegue apurar que de facto havia uma teia de corrupção ligada a tudo o que é a política de transição energética do país e que não houve nada, nem no lítio, nem no hidrogênio verde, nem no data center instalado em Sines e que nos disseram que ia ser uma nova Auto Europa. Não houve nada aí, nem a nível de licenciamentos, nem a nível de concursos, nem a nível sequer de pareceres da Agência Portuguesa do Ambiente que tenha sido feito de forma lícita e sem ser de forma através de corrupção ou através de tráfico de influências. Isso será trágico, porque não apenas significa que
ao mais alto nível da esfera política é possível corromper os dirigentes deste país, como também quem vier a seguir, vamos imaginar que a seguir este processo se retoma, que vêm novas empresas, essas próprias empresas vão ter medo de contratar com o Estado português, porque à partida elas vão ser suspeitas por mais honestos que sejam os seus processos de atuação, tornou-se tóxico fazer negócios com o Estado português, pelo menos nesta área. Se por outro lado tudo isto é de facto uma precipitação ou uma leviandade do Ministério Público, então no dia 7 de novembro nós vimos que o Ministério Público, ultrapassando a separação de poderes, tornou-se o mais importante poder em Portugal, porque tem a faculdade de roubar um governo que foi eleito por mais de metade dos portugueses, interromper uma legislatura a meio e fazê-lo no timing mais inadequado para os interesses do país. E isso é gravíssimo, quer dizer, houve mais de 2 milhões de portugueses que votaram neste governo e 3 procuradores sozinhos são capazes de o deitar abaixo. Qualquer das duas coisas que tenha acontecido é de uma gravidade extrema. E agora é do Presidente da República que depende a solução para este cenário político. Na altura em que estamos a gravar, nós ainda não conhecemos a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, mas haverá verdadeiramente uma alternativa à dissolução e à convocação de eleições, Miguel? Eu creio que não, quer dizer, a única coisa que vai estar em causa é quando é que Marcelo dissolve. Eu acho que será pacífico ele dissolva depois de aprovado o orçamento, que vai ser 29 de novembro, 29 deste mês, e de 29 deste mês até ao final de março são 4 meses em que o Marcelo vai decidir para onde é que aponta. E se vai dar tempo ao PS de arranjar, de dar homem por Costa, isso vai também dar tempo ao PSD para se preparar para as eleições. Esse timing é Marcelo que o vai decidir, mas não há muito mais a decidir. De facto, eu creio que a situação pede eleições antecipadas, embora não fosse obrigatório, e embora Marcelo tenha dito no discurso de posse deste governo que este era um governo de António Costa, ele podia engolir essa declaração, porque é uma declaração pessoal, não é uma declaração de sentido político obrigatório, porque Marcelo resolveu interpretar assim, mas o facto é que quando os portugueses puseram a cruzinha no boletim de voto, não puseram na cara de António Costa, puseram sim no símbolo do Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista continuaria, teoricamente, e continua com toda a legitimidade para cumprir o mandato de 4 anos até ao fim. E, portanto, essa era uma hipótese absolutamente constitucional em cima da mesa. Mas, para limpar a situação política, eu penso que, de facto, a melhor solução é eleições antecipadas. Luís Montenegro tem agora aqui uma oportunidade que não se vislumbrava. Caída do céu. Não é verdade? Para chegar ao poder. Acredita que tem trunfos, pelo menos vai ter o partido reunido em sua volta, digo eu, e tem trunfos para conquistar o eleitorado, ao contrário do que têm mostrado as sondagens? Oh Paula, há aqui várias pessoas a quem saiu a sorte grande. Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos, o Chega, infelizmente, e o próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que no momento mais periclitante do seu mandato presidencial, quando estava completamente a generar por todos os lados, fragilizado por todos os lados, de repente retoma a iniciativa política e vê todos os olhos concentrados sobre si. Essas 4 entidades, de facto, saímos a sorte grande com isto. Podem pôr uma velinha ao Ministério Público a agradecer o seu timing de atuação, porque saímos a sorte grande. Quanto a Luís Montenegro, vamos a ver, às vezes as circunstâncias conseguem surpreender, pode ser que numa hora de aperto ele consiga ser maior do que ele próprio. Vamos ver. E quanto a Pedro Nuno Santos, de que já falámos, não parece haver muitas dúvidas que avançará com uma candidatura à liderança, pode eventualmente até ter concorrência dentro do Partido Socialista, mas este timing seria aquele que ele contaria ou vai ter que se adaptar às circunstâncias? Ele contaria com qualquer timing e agora tem a sorte de já não ter pela frente António Costa, tem a sorte de eventualmente aqueles que poderiam ser seus rivais na sucessão ao Partido Socialista terem sido apanhados muito mais de surpresa do que ele, porque esse é que, enquanto Pedro Nuno Santos já está em campanha há algum tempo, eles não estão em campanha de todo. Veja-se o caso de José Luís Carneiro, que era um nome de quem não se falava há 3 dias atrás e de repente aparece como podendo ser um dos rivais de Pedro Nuno Santos. Portanto, Pedro Nuno Santos parte de facto na frente para suceder a António Costa. Agora,
Se for o escolhido pelo Partido Socialista, eu então acho que Luís de Montenegro saiu 2 vezes a sorte grande. Uma é não ter António Costa pela frente e a outra é ter pela frente Pedro Nuno Santos. Por isso, o Partido Socialista começa-se a mexer intensamente para que haja alguma luta dada a Pedro Nuno Santos, e ouvem-se vozes a dizer que é preciso um candidato consensual. E Pedro Nuno Santos é tudo menos um candidato consensual dentro do Partido Socialista. Só para fecharmos esta parte da nossa conversa, e sobre o futuro político de António Costa, é difícil dizer nesta altura em função destes acontecimentos, mas na sua opinião, de alguma maneira não está ameaçado nesta fase, ou está? Ameaçado? No sentido em que pode não ter futuro político. Neste momento não tem, nem internamente, nem externamente, porque quaisquer ambições políticas que António Costa tivesse, qualquer lugar europeu que estivesse à espera dele, vai ser difícil de preencher com um candidato que no seu país está a contas com um processo na Justiça, a menos que por uma vez a Justiça, neste caso o Supremo Tribunal de Justiça, se desse conta de que, além do mais, é a reputação e a carreira política de um homem que está em causa, e apressasse o julgamento de António Costa, o processo de inquérito de António Costa. Mas se o não fizer, ou se o fizer e se resolver de facto pronunciar António Costa, o seu futuro político lá fora está arrumado. Cá dentro eu penso que ele não voltará nunca mais, foi 8 anos primeiro-ministro e foi muitos mais deputado e ministro. Penso que não tem qualquer ambição internamente. Externamente, como eu digo, vai depender muito de como a Justiça, e neste caso o Supremo Tribunal de Justiça, o vier a tratar. Ora, tudo isto, além das consequências para todos os envolvidos, tem outros efeitos no país que ainda nem sequer estão contabilizados, e é com essa perspectiva que seguimos para o improviso. A crise política transporta várias incógnitas, além das questões políticas mais diretas. Por exemplo, o que acontecerá no setor da saúde, com as negociações a ficarem pelo caminho, no mês que ameaçava ser o pior do SNS, ou ainda, Miguel, o futuro, uma vez mais, eventualmente, ameaçado de um aeroporto com décadas de atraso e o destino da TAP? É uma excelente questão, e duplamente. Primeiro porque a mim sempre me fez confusão que se pudesse considerar a venda da TAP sem estar decidido onde é que vai ser o novo aeroporto, porque as duas questões estão interligadas, nomeadamente saber se no processo de privatização da TAP o Estado consegue assegurar ou não que o hub da TAP ficará em Lisboa ou no aeroporto que vier a suceder a Lisboa. Por quantos anos é que o Estado consegue garantir esse hub em Lisboa ou no sucedâneo do aeroporto de Lisboa? Isso é determinante, porque se de facto, por exemplo, se não se conseguir garantir que o hub da TAP ficará em Lisboa, o novo aeroporto de Lisboa não vai contar com isso, e portanto aí a perspectiva que nós temos em número de voos, etc., passa a ser completamente diferente, porque uma coisa é termos um novo aeroporto que entre as suas principais finalidades é servir a companhia aérea nacional ou servir outras companhias que não são a companhia aérea nacional como principal objetivo. Portanto, as duas questões estão internamente ligadas. E esta suspensão das coisas, porque é necessariamente obrigatório que daqui até março não haja nenhuma decisão nem sobre a localização do novo aeroporto, nem sobre a venda da TAP, é obrigatório, não é um governo de gestão que irá fazer, obviamente. Isso já aconteceu com o governo anterior do PSD, que resolveu privatizar a TAP quando era um governo de gestão, que foi uma coisa sem nenhum sentido, quase uma provocação feita, e eu penso que o governo do Partido Socialista, que tanto criticou isso, não vai fazer a mesma coisa. Portanto, no fundo, talvez seja um mal que vem por bem, porque já que esperámos tanto tempo para ter um estudo que nos dê a localização do futuro aeroporto de Lisboa, e eu creio que este estudo não vai ser conclusivo sobre isso, vai pôr em cima da mesa do governo que estiver em funções e com capacidade para decidir, vai continuar a pôr em cima da mesa várias opções e vai dizer o que é que acha. Esta é melhor, mas o outro é pior, mas e não vai ser conclusivo. Deste estudo não irá sair uma conclusão a dizer, olha, o aeroporto de Lisboa deve ser aqui e só aqui, e arrume todas as outras alternativas. A decisão vai ser sempre política, não é? Fundamentalmente. Exatamente. Por outro lado, atrasar o processo de venda da TAP não é necessariamente pior, porque, como vimos,
as principais condicionantes do processo de venda da TAP ainda estão para decidir, nomeadamente o preço, nomeadamente a história do hub, e a TAP, se continuar a ter os bons resultados que tem tido, não se vai desvalorizando, antes pelo contrário vai-se valorizando e o seu preço vai subindo. Um dia negro, o olhar desta semana para o vendaval político que levou à admissão de António Costa, bastidores e consequências. Esta edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com sonoplastia de João Martins, fica por aqui. Voltamos a olhar a atualidade no próximo episódio.